Alessandro, você tem condições antes de... Sei sim, vocês estão me escutando Então bem? eu vou pedir, vamos lá, então vamos começar a nossa aula de hoje, novamente, nessa nova etapa, né? Uma alegria muito grande a gente poder continuar estudando a Palavra de Deus e juntos a gente poder compartilhar nessa formatação que estamos fazendo aqui diferente. De forma, envolve toda a igreja, em várias classes, realmente é uma oportunidade muito boa. E nós vamos orar, e vou pedir ao Alessandro que faça uma oração para nós iniciarmos a nossa aula. Obrigado. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Te agradecemos pelos nossos professores, que o Senhor esteja iluminando e abençoando a vida deles e que eles possam servir de instrumento, Pai, para a pregação do Teu Evangelho, para que nós possamos sair da ignorância e conhecer mais da Tua Palavra, Pai. O Senhor dê sabedoria ao presbítero Weber e entendimento para os nossos alunos nessa sala de hoje. É o que nós te agradecemos e em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Compartilhando em todo o tempo esse tema do ano, Jesus é a nossa paz. Precisamos compartilhar. Como já havíamos falado na primeira aula, tem tudo a ver com o nosso curso aqui, que fala de soberania, livre-arbítrio e evangelismo. Então, o título desse curso é Eleição, livre-arbítrio e evangelismo. Então, quando falamos em eleição, estamos falando em soberania de Deus. Quando falamos em livre-arbítrio, precisamos entender esse assunto também bastante, mas nós estamos falando dessa responsabilidade que nós temos diante de Deus. E, diante de tudo isso, talvez o ponto principal vamos dizer, no assunto que nós estamos tratando é como, dado esses dois assuntos aqui, como nós fazemos evangelismo. Esse é o ponto principal. Agora, para chegarmos lá, nessa questão do evangelismo, nós precisamos entender algumas coisas com relação a esses dois temas que tem aqui. Esse texto em branco, os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, esse curso está sendo gravado, então é importante que todos saibam disso, ele pode eventualmente ser disponibilizado e todas as situações de reprodução de imagem, liberação, fica cada um ciente dessa informação. Dando uma olhada rapidinha novamente, para a gente ver um panorama das nossas aulas, né? A primeira aula, fundamental, quem teve a oportunidade de ver, quem não teve, pode ir lá na nossa... foi gravado também. Nós temos uma apostila, não sei se os irmãos já conseguiram baixar essa apostila, quem já está conosco há mais tempo. A apostila já foi divulgada no nosso chat e não sei se você tem, ou Fábio, se você está com o link dessa aqui, talvez pudesse jogar novamente no chat a nossa, ou o Clauber, não sei se o Clauber tem também, mas botar no chat para eventualmente quem precisar da apostila, porque o nosso curso está bem diretamente ligado e as aulas com a nossa apostila. Então, quem perde uma aula pode ver no YouTube, mas pode ver na apostila também, que vai conseguir boas informações. A primeira aula é a base, né? Soberania divina. A soberania de Deus é a base para o nosso curso. Duas lições, aqui, a segunda e a terceira, que vai tratar dessa questão da soberania divina e responsabilidade humana. Como é que trata deste assunto tão complexo, né? A primeira delas, a primeira parte, seriam 4 perspectivas diferentes. Aqui, foi no domingo passado, o Fábio lecionou, está abordando visões que existem, basicamente são teólogos, são crentes, são pessoas que trabalham na igreja, são missionários, inclusive, mas não necessariamente de linha reformada. O objetivo até do livro que foi apresentado, que foi utilizado aqui, era de tentar ver uma visão de pessoas que se dizem reformadas e de pessoas que se dizem não reformadas. Então, bem claramente, é um livro que tenta uma perspectiva bem, vamos dizer, não secular totalmente, mas porque entende da questão da soberania divina, a questão da responsabilidade, e tem essa visão, uma perspectiva... Nós vamos falar um pouquinho mais dessa lição, mas isso foi abordado na aula passada. Vimos que tem algumas dificuldades, quando nós tentamos trabalhar, a gente vê algumas coisas que nós achamos difíceis de entender e de aceitação. A própria proposta do livro foi criar um debate entre eles, um não concorda com o outro, então existem algumas dificuldades. Nós não temos que entender tudo isso aqui, a ideia aqui
nós vemos que existem tentativas de se explicar essa questão, soberania divina e responsabilidade humana. Mas aí vem a pergunta, soberania divina e responsabilidade na perspectiva reformada, né? Então, é o objetivo da lição de hoje. Nós vamos ver o que pensa, ou o que pensou os grandes homens de Deus na história da igreja, e hoje também, nessa visão reformada, entender alguns termos e algumas verdades que acho que é importante para todos nós. Na quarta aula, o livre-arbítrio e arbítrio escravo, nós vamos ver que nós não vamos entrar muito a fundo agora nessa aula, mas esse assunto vai ser aprofundado aqui. A questão do livre-arbítrio, é importante entendermos claramente a respeito disso. Então, numa visão reformada, este assunto ele precisa ser entendido e vai ser abordado com mais profundidade aqui. De certa forma, chegaríamos aqui a ou vamos chegar aqui num ponto de doutrina e começamos uma parte de evangelização. Seria basicamente as 4 lições sobre a evangelização, só que as 2 primeiras vai tratar da questão da evangelização, abordando os perigos de uma evangelização descomprometida, ou seja, alguns riscos que nós corremos pela falta de um entendimento doutrinário correto. E a segunda seria a apresentação genuína do Evangelho de Cristo, né? A apresentação do Evangelho como nós precisamos fazer, e fazemos isso, e a igreja tem aprendido a fazer isso na sua história. Depois, as 2, 7ª e 8ª, para terminar esse conjuntinho, as 2 lições que eu considero pérolas até desse curso aqui, que tem uma grande, não é novidade propriamente, mas uma abordagem que traz algumas coisas para a gente pensar bastante. Eu acho que vale a pena, nesse contexto de soberania divina e evangelização. Como pregar o evangelho, uma vez que Deus é soberano sobre todas as coisas, como eu vou levar o evangelho para algumas pessoas e falar da aceitação de Cristo, quando diz que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, essa questão tem gerado grandes discussões e debates na história e tem causado algumas divisões e discussões. Então, a primeira parte é o chamado do evangelho, como pregar o evangelho, como levar a palavra, como falar com as pessoas, tomarem uma decisão por Jesus, quando lá na nossa mente a gente está pensando, mas será que ele é eleito ou não é eleito? Essa discussão muitas vezes passa na cabeça de muitas pessoas e acaba atrapalhando até. Então, esse ponto é fundamental para esse curso aqui. E a segunda parte, que também é muito importante, que fala da vocação eficaz, a vocação eficaz é a chamada de Deus. Então, é a confiança que nós temos na obra de Deus. E nessa questão da soberania e evangelização, essa lição também ela é divisória, ela é muito boa, porque dá-nos a segurança e confiança de que esse trabalho é de Deus. Então, e a conclusão, no final aqui, na última aula, que foi uma revisão de todo o curso. Essa lição, a terceira lição, como nós já falamos, então, é a visão reformada da soberania divina e responsabilidade humana. O texto que nós vamos ler está em Isaías 46, 11. Eu vou fazer essa leitura que eu já tenho selecionado aqui, para ficar um pouquinho mais rápido para nós. E eu peço aos irmãos que prestem atenção. Isaías 46, 11 diz assim: chamo uma ave de rapina desde o Oriente. De uma terra longínqua veio o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Aqui é Deus falando da execução dos planos de Deus. Ele fala, eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. E nós sabemos que Deus tem um plano eterno, e o seu plano está sendo cumprido. E ele diz, eu o cumprirei. Nós estudamos na primeira aula o grau de profundidade que significa esta afirmativa. O grau de detalhamento no que se refere à soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é entendida no seu mais profundo conceito, que é todas as coisas estão nas mãos de Deus e ele controla cada uma. Nós citamos alguns textos de alguns autores que mostram isso com uma força muito grande, que realmente nos cria algumas dúvidas, como pode ser isso, né? E o texto de Romanos, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade,
contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Então, aqui são dois textos mostrando os dois lados. O objetivo aqui é mostrar os dois lados. É o Deus que controla, é o Deus que é soberano, mas também ele mostra como nós somos responsáveis por cada ato e por cada atitude que nós fazemos. Eu vou ler a ideia central, isso está na apostila. E eu acho que é até uma recomendação interessante, você pode abrir a apostila mesmo antes da aula, ou agora também, porque o nosso curso ele segue bem de perto a nossa apostila. E lá tem essas partes iniciais aqui, o texto, e a ideia central, que diz assim: a soberania de Deus e a responsabilidade humana são encontradas na Bíblia inúmeras vezes. E, em alguns casos, dentro de um mesmo versículo. Não devemos confrontar estas duas verdades, nem a jogar uma contra a outra, mas aceitá-las como a Bíblia nos apresenta. Elas podem, a princípio, nos parecerem contraditórias em nossa finita filosofia, mas chegará o dia em que todas estas coisas serão esclarecidas. Essa ideia central, o objetivo de nós escrevermos isso aqui, dá uma visão muito rápida e clara. Eu diria até que uma pessoa que lê essa ideia central, fala, opa, então acho que eu entendi essa lição. É para dar um resumo, uma visão bem rápida do que nós vamos falar. Nós vamos detalhar alguma coisa, mas aqui está condensado o nosso assunto. Muito bem, vamos começar falando um pouquinho desse assunto, porque ele é desafiador na sociedade moderna. É um assunto que desafia os teólogos, desafia a igreja como um todo, nós como crentes, desafia os filósofos seculares, desafia todas as religiões. A questão de soberania de Deus, a questão que envolve até algumas religiões que tratam do fatalismo, né? Todas as coisas estão determinadas. Essa discussão é uma discussão grande que existe na sociedade há muito tempo. Ela envolve a igreja porque nós estamos, e a Bíblia nos fala desse ponto de uma forma muito particular e realmente nós precisamos entender um pouquinho como a Bíblia apresenta e como nós nos portamos diante disso. Como nós falamos, a lição 2, que apresentou aquelas 4 perspectivas, a ideia ali seria apresentar exatamente essa dificuldade de entendimento. Na proposta original do livro, eles até foram claros nisso aqui, eles não abordaram essa perspectiva que nós vamos mostrar hoje aqui. E eles claramente falaram no início, lá, nós não estamos entrando nessa aqui, e vamos apresentar uma visão que é qual o objetivo e qual era a expectativa naquele livro lá. Nós vamos tentar ver se existe possibilidade de conciliarmos essas duas verdades de uma forma que nós possamos entender com o nosso raciocínio, com a nossa lógica, com a nossa compreensão. E os autores tentaram fazer isso, e na realidade eles creem assim, eles vivem, e essa mensagem faz parte da vida deles, e da defesa de ideias deles. E, na verdade, vimos dificuldades, eu diria que os 2 primeiros são os que se dizem da linha calvinista, mas por algumas frases e por outros comportamentos, eu não sei se são exatamente calvinistas, eles até se dizem moderadamente calvinistas. Os últimos não são calvinistas. Talvez o terceiro mais da linha arminiana e o quarto, eu diria que nenhum deles. Ele até diz que precisa se fazer um novo teísmo, formular um novo teísmo, o conceito de que Deus não conhece todas as coisas. Então, aquele conceito que foi o caminho que ele encontrou para conciliar isso. Eu diria que eles são muito inteligentes, todos eles. Eu também digo que são crentes, não estou dizendo isso, são pastores, inclusive, missionários, fazem um trabalho muito bonito, livros que eu tenho, outros até, inerrância bíblica, de autores que estão ali, eles são muito bons em vários aspectos. Todos tentam fazer uma explicação, e nós somos assim, né, irmão? Nós queremos entender, todo o tempo queremos entender, mas não é a visão que nós temos como igreja presbiteriana necessariamente. Eu não digo que alguém possa ter alguma ideia ali, alguém quer tentar conciliar o seu pensamento. Agora, nós temos que ter algumas preocupações, porque os 2 últimos, a frase está até dita, eles minimizaram alguma coisa. Né? O terceiro minimizou o poder de Deus e o quarto minimizou o conhecimento de Deus. Para tentar conciliar, tiveram que minimizar alguma coisa. Na perspectiva reformada, e os 2 primeiros tentaram fazer isso, mas eles não deixaram claro, nós não vamos minimizar nem a soberania de Deus e nem a responsabilidade humana.
ou livre-arbítrio, como eles chamam. O termo que eles usam é livre-arbítrio. Até um ponto que vai deixar mais claro por que existe alguma dificuldade com relação a esse ponto na próxima aula. Mas eles tentam aplicar um conceito de que não diminui nenhum dos dois, mas tenta conciliar essas verdades. Se alguém quiser se encaixar em algum e tentar entender e aprofundar, eu creio que isso está livre para cada um. Agora, o que aconteceu no meio reformado, né? O que aconteceu na nossa igreja? Então, por isso que essa lição aqui é importante. É importante porque quando nós começamos a raciocinar e tentar entender essa lógica, essa sequência, algumas consequências vêm, né? Consequências de que é exatamente o que aconteceu com os dois últimos. Nós começamos a tentar achar uma lógica e a gente acaba diminuindo uma das duas. A gente acaba diminuindo uma das duas. Então, é exatamente isso que nós vamos tratar um pouquinho. E quando eu digo uma das duas, é verdade isso. Muitas vezes é diminuir a questão da soberania de Deus, exaltando e valorizando a questão da responsabilidade humana, mas outras vezes é exaltando a soberania de Deus e diminuindo a questão da responsabilidade humana. Isso acontece, de fato, dentro da igreja e movimentos que a gente conhece na história. Então, essa é a proposição da nossa aula, de tentar traçarmos esses pontos aqui, discutir um pouquinho mais. Para isso, irmãos, nós vamos tratar de alguns temas aqui, alguns pontos, muito poucos, algumas definições, para entendermos como que é o nosso entendimento e a nossa aceitação e como nós caminhamos. Eu diria que qual a influência destas verdades na nossa vida. Acho que isso é fundamental. Mas a primeira se refere à livre agência. O primeiro termo que eu vou citar aqui, muitos irmãos já conhecem, para alguns pode ser novidade. A palavra livre agência, ela é um conceito dentro do nosso meio reformado, nem sempre tão utilizado. Muitas vezes a gente vê que alunos e pessoas na igreja, quando se fala, muitas vezes não conhecem esse termo. O que ele quer dizer? Primeira coisa é que livre agência não é o mesmo que livre arbítrio. Isso vai ser aprofundado um pouquinho mais na quarta aula, mas nós vamos só dar uma visão bem rápida aqui. A livre agência diz que o homem é um agente livre. Ele não é coagido a agir fora da sua vontade. Ele tem capacidade de autodeterminação racional. Ele continua com suas capacidades naturais para a tomada de decisão. Então, meus irmãos, nessa discussão de soberania de Deus, livre-arbítrio, essa questão dessas discussões que existem, muitas vezes as pessoas falam, peraí, mas vocês, reformados, que fala da eleição, Deus elegeu antes da fundação do mundo, a eleição no sentido mais rigoroso do termo, porque a Bíblia fala isso várias vezes. É claro que ninguém nega isso, quem é crente de fato não nega isso, mas eles tentam contextualizar essa verdade, mas nós afirmamos que é uma verdade profunda, como foi dita lá na primeira aula. Mas aí eles podem dizer, isso faz de nós robôs, nós vamos agir como que conduzidos, né, por uma coisa que nos impulsiona a fazer, porque se tudo já está determinado, se Deus já controla todas as coisas, então nós não temos essa liberdade. Nós somos como que robôs conduzidos por um caminho que somos forçados a fazer, assim, mais ou menos isso que algumas pessoas podem interpretar. E começam a ter dificuldades, mais ou menos aquele que foi discutido um pouco lá na segunda aula. Mas aí, irmãos, esse conceito aqui ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele diz assim, ó, nós não somos coagidos. Nós não somos coagidos a agir contra a nossa vontade. Nós somos livres. A livre agência é esse conceito que diz que o homem faz aquilo que lhe agrada, que lhe parece melhor, à luz dos fatos e sentimentos. Ele é livre para fazer o que lhe aprouver. Ele é livre para fazer o que lhe aprouver. Mas não necessariamente faz aquilo que moralmente deveria fazer. E aí caímos num ponto importante, que foi exatamente a mensagem de hoje de manhã, no nosso culto. A questão da justiça que o pastor citou, né? Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que me fugiu o termo, da justiça, né? A justiça de Deus, nós somos a questão da nossa justiça. E ele cita exatamente essa questão da nossa condição. E é isso aqui que faz... Oi? Fome e sede de justiça.
fome e sede de justiça. Então, o pastor deixou isso bem claro, a nossa questão dessa justiça, e a justiça, a incapacidade que nós temos de aplicar essa verdade apresentada por Jesus, que nós conseguimos isso apenas através de um resgate, do resgate que nós conhecemos em Cristo, no sangue de Jesus, onde a justificação, né? O termo justificação tem todo esse conceito dessa justiça. E é claro que tem uma aplicação prática muito grande de atitudes na nossa vida, de aplicação no nosso dia a dia, no que se refere à justiça. Mas no conceito mais profundo dessa palavra, nós somos incapazes. A Bíblia fala exatamente disso aqui. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. É o segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo, da Tulip, né? A depravação total. Então, é uma separação, é uma incapacidade. Então, nós somos livres para fazer o que determina a nossa vontade. Só que a nossa vontade sempre nos impulsiona para distante de Deus. Essa é a consequência que tem na nossa consequência do pecado na nossa vida. Então, a livre agência, esse termo aqui. O homem é um agente livre e age conforme a sua vontade, mas esta está corrompida pelo pecado. Então, esse ponto é importante. Ninguém pode dizer que nós não temos liberdade para agir conforme nós queremos agir. Mas o que a Bíblia fala é exatamente dessa dificuldade de agir conforme a vontade de Deus, e especialmente no que se refere à vida eterna e à salvação. Então, meus irmãos, na realidade, e essa separação de Deus faz com que as nossas obras e as nossas atitudes nesse mundo são separadas de Deus. Existe um gap. E esse gap, por mais que nós tentemos fazer o bem, e que existem muitas pessoas tentando fazer o bem nesse mundo, mas são incapazes por causa desse rompimento que existe com Deus, desse rompimento laço, para nós, infinito e intransponível. Muito bem, irmãos, um assunto que vai ser tratado um pouquinho mais aprofundadamente lá na próxima aula. Mas o outro termo que nós queremos abordar aqui é o que fala da antinomia. Esse é um outro termo que é usado para entendermos essa questão das dificuldades que nós temos com relação ao assunto que nós estamos falando aqui. O que seria antinomia? Antinomia seria uma contradição ou uma contradição aparente entre conclusões que parecem igualmente lógicas, razoáveis ou necessárias. Então, na realidade, são duas verdades que existem. Esse conceito ele é complexo, difícil de entender. Na verdade, eu até digo impossível de entender. Mas é assim que nós cremos. Existem duas verdades. Só que elas, na realidade, nos seus conceitos, nas suas conclusões, se você olhar para um lado, você vai achar contraditória essa outra verdade aqui. Esse lado de cá tem as suas verdades, os seus conceitos. E se eu for raciocinar por esses conceitos apenas e tentar chegar a uma lógica de raciocínio, ela vai levar a conclusões que contraria esse outro lado de cá. Mas, na realidade, são duas verdades que existem, que elas coexistem, elas permanecem juntas, elas estão presentes juntas. Então, se você olhar por um lado, e construir todo um conceito olhando por esse lado, você vai encontrar situações que você vai achar, isso não pode existir, esse lado de cá não pode existir. Agora, se você vem para o lado de cá e fala assim, faz todo o seu conceito aqui e tenta criar as suas regras e conclusões a partir daqui, vai falar, esse lado aqui não pode ser isso tudo que vocês estão falando. Não pode. Muito bem. A antinomia diz, existem conceitos que coexistem, que eles permanecem juntos e eles podem ter uma aparente contradição, mas eles continuam coexistindo. Então, meus irmãos, seriam duas verdades autoexistentes, mas que aparentemente se contradizem. São duas verdades que sobrevivem por si mesmas. Cada uma tem o seu conceito e sobrevivem por si mesmas. Então, é por isso que nós chamamos disso aqui de uma contradição aparente. São dois princípios irreconciliáveis, ainda que ambos sejam
inegáveis. Então, por mais que você ache que há contradição aqui, e que eles não poderiam coexistir ao mesmo tempo, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. É assim que a Bíblia nos apresenta a verdade da soberania de Deus e a verdade da responsabilidade humana. E eles podem, na nossa visão e na nossa compreensão, parecerem irreconciliáveis, mas eles são ambos inegáveis. Todos dois existem. Muito bem. A Bíblia fala disso. Nós citamos até na leitura inicial lá um texto que fala da soberania de Deus, e a Bíblia nos apresenta esse Deus que age, é soberano e faz a sua vontade. Depois apresentamos um segundo dizendo, és indesculpável. Ó homem, tu és indesculpável. Onde joga, então, a responsabilidade sobre cada um de nós. Vamos ver aqui, esse aqui de Lucas, e eu vou apresentar aqui, então, esses 2 versículos, que vale a pena até gravar e guardar esses versículos, e são 2 versículos onde essas 2 verdades estão presentes. O que nós queremos dizer é que a Bíblia apresenta esses 2 conceitos de forma muito tranquila. A Bíblia não tenta explicar isso, ela não tenta explicar como conciliar essas 2 verdades. O que ela faz é, ela apresenta as 2 verdades e diz assim, elas existem. E quando ela fala dessa verdade, ela realça, ressalta o que tem ali e coloca essa verdade como forte. Quando ela ressalta esse outro lado também, ela também faz a mesma coisa. E ela não fica explicando como conciliar essas 2 verdades. Muito bem. Lucas 22 diz assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, Lucas 22. Está falando aqui da traição de Judas, né? O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O que está dizendo aqui é o seguinte, isso já estava determinado, desde antes da fundação do mundo. Era o que ia acontecer e Deus já havia determinado. Às vezes Deus diz que sabe daquilo, e é o versículo seguinte, mas é o conhecimento de Deus por causa da sua determinação do que ele ia fazer. Então, aqui está claro, determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E veja só, num versículo, as 2 verdades estão sendo trazidas aqui. Em Atos 2:23, diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Então, o que está dizendo aqui, também semelhante ao outro, sendo entregue pelo determinado desígnio, significa que Deus designou. Depois ele diz presciência de Deus. Alguns querem dizer que aqui existem só presciência de Deus. Há um conceito de entendimento que, na realidade, só tem o conhecimento de Deus do que vai acontecer, e não essa presciência de Deus é a presciência e o conhecimento de Deus. Por quê? Porque ele designou. Então, ele está dizendo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus sabe tudo que vai acontecer porque ele designou. Depois ele diz, vós o matastes. Vocês são responsáveis. Vocês são culpados. Mas, espera aí, não foi Deus que designou? Então, por que a responsabilidade está sendo lançada sobre aqueles que estão ouvindo ali? No caso, a pregação de Pedro, né? Então, irmãos, isso foge à nossa compreensão. Como nós falamos no início, mesmo sem entender exatamente como conciliar isso, e a Bíblia não tenta fazer essa conciliação, ela não está preocupada com isso, o que nós não podemos fazer é rejeitar qualquer uma delas. As 2 precisam ser mantidas íntegras e não deveríamos lançar uma contra a outra, pois a Bíblia não faz isso. Então, meus irmãos, alguns chamam isso aqui de um aparente paradoxo. Essa figura que vem aqui mostra essas 2, o termo que é usado aqui, esse paradoxo aqui, usam uma ilustração com 2 retas paralelas. Eu gosto disso aqui, dessa ilustração, há muitos anos, que para mim isso foi um conceito assim, muito interessante.
Você pode imaginar, por exemplo, esse trilho da direita aqui, né? Você tem o lado esquerdo e o lado direito deles. Eles estão aqui seguindo o seu caminho, em paralelo. A ideia aqui que como se fossem duas verdades, né? Um lado desse trilho aqui, não sei se vocês estão enxergando o mouse, que eu estou pondo o mouse ali no meu lado, acho que deveria mostrar aqui, né? Estamos sim. Agora sim. Então, esse lado aqui vamos chamar de soberania de Deus. E esse lado aqui de responsabilidade humana. Então, são dois lados do trilho aqui. E essa verdade, ela existe, a soberania de Deus com todos os seus conceitos, com toda a sua verdade, no mais profundo desse conhecimento. Ela existe e ela está presente aqui. Mas a responsabilidade humana também está, e a Bíblia nos apresenta isso de forma muito clara. Como conciliar essas duas verdades? Olha só que interessante. Quando você olha essas duas verdades aqui, você fala, elas nunca se encontram. Não é isso? São duas retas paralelas. E se a gente pegar a nossa, vamos dizer, no nosso raciocínio, na nossa tentativa de compreensão racional das nossas ideias, você vai falar, quando que essas duas retas paralelas se encontram? Para você achar uma coerência entre elas, vamos chamar assim, quando duas retas se encontram na matemática, muitas vezes é que você acha um ponto denominador comum, é um ponto de explicação. Quando é que elas se encontram? No nosso entendimento, nunca. Elas nunca se encontram. Então, alguém pode dizer, olha, nunca você vai encontrar essas duas retas, nunca vão se encontrar, soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu até posso aceitar que a pessoa conviva com isso, com esse entendimento. Mas, olha só, numa explicação aqui simples até, da nossos conceitos e conceitos de matemática, quando é que essas duas retas se encontram? A gente vai olhando aqui, elas vão chegando perto aqui uma da outra, e na realidade, se a gente fosse seguir em frente, nós não vamos ver nunca elas se encontrarem de fato. Mas aqui dá uma ideia para a gente, na teoria de limites, lá na matemática, um conceito até simples, que para quem estuda cálculo, alguma coisa desse tipo, sabe disso, que as duas retas paralelas, quando você faz um cálculo, quando essa distância aqui tende ao infinito, ou seja, nós estamos falando do infinito, um conceito difícil para a gente entender, mas é isso que diz a nossa matemática, não tão elevada assim, bem simples até. Diz sim que essas duas retas se encontram. Um conceito matemático vai chegar à conclusão e o resultado dos cálculos é que essas duas retas se encontram, sim. Elas se encontram no infinito. Então, é isso que é um entendimento nosso com relação à soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas são incoerentes? Não. Não creio que elas são incoerentes. A única coisa é que nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas esses conceitos de soberania divina e responsabilidade humana, elas se encontram, sim. Elas se encontram lá no infinito, como lá na eternidade de Deus. Nós vamos ter essa compreensão um dia. Então, meus irmãos, desculpem, eu queria só falar uma coisinha aqui. Eu até volto aqui porque eu tenho uns textos que eu gostaria de ler, que eu pulei e que eu tenho que voltar para apresentar isso aqui. Eu queria mostrar para vocês alguns textos rapidinho, e diz assim, ó, Gênesis 45:8. Foi quando José do Egito, lá naquele encontro com os irmãos, ele diz assim, no finalzinho da sua fala, ele diz assim, não fostes vós que me escolher e me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a terra, aliás, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, José foi muito claro, não foram vocês. Mas será que a responsabilidade daqueles irmãos foi eliminada por causa disso? Nós vemos lá em Gênesis 50:20 também, quando ele também diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Nesse texto mostra a responsabilidade que aqueles homens tinham. Eles intentaram mal, mas no outro verso mostra que foi Deus que fez aquilo. Em Êxodo 10:1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Esse texto, muitas vezes, é difícil da gente entender. A gente vê lá e Deus fala muito claramente, eu endureci o coração de Faraó. Mas vocês acham que a responsabilidade de Faraó foi eliminada por causa disso? São dois conceitos difíceis de entender, mas estão presentes na Bíblia. Em Atos 4, 27 e 28,
Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, de novo aqui, mostrando a soberania de Deus, a eleição, a ação predeterminada e determinada de Deus e a responsabilidade que nós temos. Muito bem, irmãos. Então, esse conceito é importante. Ele para mim, ele me deixa assim, muito tranquilo com relação a conviver com esse tipo de coisa. Eu confesso para vocês que isso me faz pensar muito na questão de antinomia. Seria o caso até de nós gastarmos mais tempo aqui, não vamos ter esse tempo todo, mas eu poderia, em outros momentos, até compartilhar com os irmãos. Eu acho que esse conceito é muito maior do que apenas esse ponto, esse elemento que nós estamos citando aqui. A questão da soberania de Deus. Existem vários pontos na Bíblia que são difíceis de entender, mas eles estão presentes. Nós podemos citar aqui não só essa questão de soberania e responsabilidade humana que nós estamos falando, mas, por exemplo, soberania de Deus e oração. Esse é um ponto que muitas vezes as pessoas falam: mas peraí, se Deus já determinou, esse Deus soberano, qual o meu papel na oração? E a questão da resposta de Deus à oração que eu faço, é um conceito difícil de entender, mas a Bíblia apresenta que assim nós precisamos crer assim também. Um ponto também é a questão da sinceridade na evangelização. Esse assunto nós vamos tratar lá na 7ª lição, né? Aquilo que nós falamos já de ano passado. E a questão da sinceridade, quando nós pregamos, a sinceridade que eu estou falando é aquele âmago da compreensão, da transformação, mas a pessoa fica na sua mente ali atrás, falando: mas Deus já escolheu, já elegeu, não adianta que vai ser o caminho que Deus já definiu. E a gente fica com essa ideia: como conciliar isso na evangelização? Esse assunto vai ser tratado na 7ª lição. E, nesse sentido, eu vejo outros pontos que podem ser discutidos. Eu até penso numa antinomia maior do que apenas esses pontos aqui. Eu chamo de antinomia múltipla. Na realidade, é uma antinomia infinita até. É o poder de Deus, a capacidade de Deus. Não vou tratar disso aqui, não vou detalhar isso aqui, mas é uma curiosidade, não é um ponto bem defendido, assim, bem escrito, não tem muitos autores que falam muito sobre isso. Isso é coisa que vem na minha mente pela capacidade de Deus fazer as coisas, porque Deus age como uma pessoa individual. Deus faz algumas coisas na minha vida e ele pode fazer com que o universo se mova. Ele pode fazer com que haja uma pandemia nesse mundo. Ele pode haver com que haja um desastre, alguma coisa, mas muitas vezes a questão natural aconteceu e ela atingiu, e muitas vezes eu posso enxergar aquilo como sendo Deus agiu, fez isso por minha causa, por alguma coisa que eu fiz. Ele queria ensinar alguma coisa para mim e ele fez isso. Alguém chega e fala: que ilusão, que ilusão. Como que Deus vai fazer uma coisa tão grande por causa de uma coisa que você fez? É isso que eu estou dizendo dessa antinomia infinita. Deus tem uma capacidade tão grande dele conseguir agir com que esses eventos tenham o seu conceito e ele age na minha vida com um propósito por causa daquilo ali, mas aquele ali também, uma outra pessoa já agiu de uma outra forma. Ele age, a multiplicidade, essa dificuldade de nós entendemos a capacidade de Deus agir com esses pontos que nós não entendemos, é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente imagina. Eu até diria que esses 2 pontos que estão citando aqui são 2 pontos que a gente pode aceitar com facilidade, mas tem pontos difíceis de entender, né? Como Deus age em particular na minha vida, fazendo algumas coisas, mas aquele mesmo evento que aconteceu ali, para uma outra pessoa, teve um conceito, uma ação diferente que Deus agiu na vida dele. Então, Deus, essa antinomia, essa ação de Deus independente para cada um, como ele consegue fazer isso? Eu não sei. Como ele consegue agir individualmente com cada um de nós e fazendo com que eventos aconteçam em cada pessoa tendo a sua vamos dizer, foi por causa de mim que ele fez aquele ponto, alguma coisa aconteceu? Eu posso crer muitas vezes que sim, e a Bíblia mostra vários casos que acontecem isso, mas pode ter sido por causa de outro, e de outro, e de outro. É uma antinomia múltipla que eu só estou aqui elucubrando um pouquinho mais para dizer o seguinte: os nossos pensamentos, nós não conseguimos chegar até Deus. Nós não conseguimos entender. Nós precisamos aceitar. E aí vem esse ponto aqui que é importante, é a atitude dos crentes em relação a esse ensino. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa postura com relação a esse assunto? Quando nós nos defrontamos com ele e vemos. Primeiro, é um negativo aqui, né? Não valorizar apenas um em detrimento da outra. Ou seja,
você valorizar um dos pontos em detrimento do outro. Esse é um perigo que nós citamos várias vezes aqui, estamos falando, que existem e acontece de fato. Então, a primeira, é preciso cuidado de não fazê-las disputarem entre si, nem tirar quaisquer conclusões a partir de qualquer uma delas, que confrontem diretamente um princípio ao outro. Usar cada uma dentro dos limites do seu próprio campo de referência, ou seja, usar cada uma dentro do seu próprio campo de referência. Notar quais são as conexões existentes entre as duas verdades e as respectivas estruturas de referência, e aprender a pensar sobre a realidade de uma maneira que garanta uma coexistência pacífica. Aqui estão dizendo que nós precisamos aprender ao máximo e aproveitar ao máximo as duas verdades. Porque nós cremos na soberania de Deus, na grandiosidade de Deus, na majestade de Deus, no Deus que controla todas as coisas, e vimos isso e vivemos com isso. E isso alimentar a nossa alma e a nossa confiança, e temos uma vida de confiança, entrega e submissão a esse Deus que tem tudo e todas as coisas nas suas mãos. Mas também, quando olhamos essa questão da responsabilidade, nós olhamos com um conceito maior possível de que eu sou responsável. Tudo que eu faço, o que eu ajo, vai ser prestado conta. Deus vai cobrar cada uma das coisas. Então, a preocupação com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós fazemos, essa preocupação precisa ser ao máximo possível, porque eu sou responsável. Então, não posso tirar nada, minimizar em nada esse ponto. Então, valorizar ao máximo as duas. Como proceder diante dessa antinomia? Como nós falamos aqui, primeiro, aceitá-la como ela é. Então, esse ponto aqui é o ponto que nós estamos nessa discussão desde a aula passada, né? Aceitá-las como ela é. Aqui existe essas grandes disputas que nós já citamos até na nossa aula passada. E nós vemos as dificuldades que existem para achar um ponto comum entre esses pensamentos, e isso tem consequências, né? Consequências de minimizar um lado ou o outro. Então, meus irmãos, a melhor atitude realmente é nós aceitarmos as duas verdades. Aqueles argumentos, o que nós vemos aqui, toda a discussão vai gerar em torno de argumentos lógicos à busca de conclusões compreensíveis. No entanto, sejam para que lado forem, sempre vai se deparar com pontos contraditórios, insolúveis e algumas vezes até antibíblicos, né? Como nós vimos naquela segunda aula. Então, eu sinto o seguinte, essa discussão de tentar racionalizar esse tipo de compreensão, para nós, ele é intransponível. Eu sei que existem algumas pessoas que dizem que isso é pobre. Vocês estão pobres, simplesmente não querendo entrar num debate, numa discussão mais profunda sobre esse ponto em particular, porque as duas verdades existem e tentar conciliar. Mas, na realidade, é isso que a Bíblia faz. Isso pode parecer, de alguns que falam, isso pode parecer simplório para alguns de aceitar as duas verdades, mas é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, esse é o primeiro ponto que nós recomendamos, aceitá-la como ela é. E segundo, é aprender a conviver com ela. E aquilo que nós falamos agora há pouco, extrair o máximo do ensino de cada uma dessas verdades, sem fazê-las disputar entre si, sem jogar uma contra a outra, mas aprender a pensar sobre a realidade de uma maneira que garanta uma coexistência pacífica. Meus irmãos, essa postura tem sido a postura de grandes homens de Deus. Se nós olharmos Agostinho, se nós olharmos Calvino, se nós olharmos grandes homens do passado também, de reformados, e hoje também, essa postura. E se nós olharmos na palavra de Deus, um texto que eu acho que vale a pena até decorarmos, um texto que lá em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que ele mostra aqui para mim são essas duas verdades. Olha, existem as coisas encobertas,
e Calvino até usa, de Agostinho também, esse termo aqui para mostrar que existem coisas encobertas, nós não vamos entender, mas eu vou aceitá-las. As coisas encobertas pertencem a Deus, é o lado da soberania de Deus. E existe o lado da responsabilidade que o texto mesmo mostra aqui. E as coisas reveladas nos pertencem. Então, meus irmãos, nós não podemos menosprezar nenhuma nem outra. Eu vou passar rapidinho o fecho, que seria esses dois perigos que nós temos aqui. Já falamos bastante, eu acho que dá para ter uma ideia de um resumo dessas preocupações que nós temos, os perigos que existem, que nós já abordamos. Então, vamos lá. Primeiro é a preocupação exclusiva com a responsabilidade humana. É o lado que é mais, vamos dizer, o mais comum hoje. Por isso que muitas vezes livros são escritos. Nós temos o livro da soberania de Deus, que foi até referência para a primeira aula, e a W. Pink, naquele livro, ele até escreveu, olha, eu creio nessas duas verdades, mas o lado da responsabilidade humana tem sido tão menosprezado nos dias de hoje, desculpe, o lado da soberania divina tem sido tão menosprezado nos dias de hoje, a questão da responsabilidade humana é o ponto que se tem debatido e tem sido defendido na nossa sociedade atual, que ele escreveu aquele livro da soberania de Deus, um livro magnífico, um dos melhores livros que eu li sobre essa questão. Então, essa preocupação exclusiva com a responsabilidade humana. Agora, a questão é muito importante, é porque a Bíblia fala que nós somos responsáveis. E a questão de sermos obedientes, a Bíblia é muito clara e ela é muito séria. Nós vimos lá a questão da obediência, a questão de servirmos ao Senhor, da lei de Deus, de cumprir a vontade do Senhor, a cumprirmos a vontade do Senhor que Ele nos apresenta. A Bíblia nos fala das consequências daqueles atos nossos, da rejeição de Deus para com os atos maus que nós fazemos. Nós temos que ter a consciência clara da necessidade e da visão clara da responsabilidade humana. Mas quando isso cresce, e muitas vezes está crescendo muito hoje, a questão da pregação muitas vezes voltada para esse lado, e se perde um pouco a questão da soberania de Deus, você prega o evangelho. É importante que na pregação do evangelho você exalte esse lado também, a questão da responsabilidade. Quando nós pregamos o evangelho, a pessoa tem que se dobrar diante do Senhor, ela tem que se curvar diante dela, ela tem que aceitar Jesus, esse é o teu, mas nós sabemos que é Deus que age. Nós sabemos que é Deus que faz, Deus é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós não podemos menosprezar, então, a soberania. Existe o risco, que é o que vivemos hoje, de menosprezar a soberania por causa dessa grande verdade, que é a responsabilidade humana, que a Bíblia não diminui, que ela coloca. Muito bem. A importância da responsabilidade humana falamos, mas o seu risco é exatamente o que nós citamos aqui, de menosprezar, e é o que tem acontecido hoje, perigo grande, que tem sido muito em que, até aquele último ponto lá da lição 2, foi um ponto que diminuiu muito a questão da soberania de Deus, eu creio que até de uma forma antibíblica, na segunda aula. Muito bem. A outra é a preocupação exclusiva com a soberania divina. Alguém pode falar, mas tem que ter... qual é a preocupação, qual é o receio aqui? E, na realidade, irmãos, nós ficamos felizes porque essa questão da soberania de Deus tem sido resgatada, essa verdade maravilhosa. Nós vimos hoje na lição, e isso tem sido algumas verdades que nós temos aprendido na nossa igreja e no meio reformado, e mensagens que têm tido hoje muito mais frequentes para resgatar esse princípio tão valoroso e tão importante. A soberania de Deus, Deus soberano, Deus maior, Deus é grande, Deus está sobre todas as coisas. Isso realmente transforma a nossa vida. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar isso com mais profundidade. Esse é um resgate valorosíssimo da soberania de Deus. É o Deus soberano. Isso faz com que mude a nossa postura, o nosso olhar, o nosso comportamento, a nossa alegria, o nosso deleite. Qual é o fim principal do homem? Conhecer a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, o nosso é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, nós temos que glorificar a Deus e alegrar nele para sempre. Essa é a primeira pergunta do nosso breve catecismo. Isso acontece quando nós conhecemos a Deus, quando nós aprendemos dele. E tem sido uma coisa assim de valor muito grande. Existem muitas pessoas que são transformadas nos dias de hoje quando vê o valor e o significado e a profundidade dessa mensagem lindíssima da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus,
do Deus que criou cada coisa e cada detalhe de todas as coisas já estabelecidas por Deus, é soberano, grandioso, majestoso. Isso realmente exalta a nossa mente. Algum autor diz que expande a nossa mente. Ele diz que, de certa forma, faz-nos mais inteligentes, faz com que a nossa mente se abra. Realmente é uma compreensão que a gente precisa ter. Mas nós temos que ter o cuidado de não menosprezar o lado da responsabilidade humana. Porque existem movimentos que acontecem, e um deles desconhecido é a questão, por exemplo, do hipercalvinismo. Um movimento que viu esse lado da soberania de Deus, mas o colocou e menosprezou o outro lado, a tal ponto de que afetou até mesmo a forma de evangelizar. Que eles creem que não já está estabelecido, já está definido. Aquela frase que muitas pessoas usam contra o calvinismo, essa frase do tipo, se Deus já elegeu todas as pessoas, então por que eu vou pregar o evangelho? Qual o meu papel? E algumas pessoas acabam, mesmo reformadas, quando exaltam aqui, levam um pouco, não entende, ou pelo menos não aceitam as duas verdades na sua inteireza, e acabam tendo esse pensamento. Então, qual é o meu papel? O que eu vou fazer? Por mais que a gente pense que isso não existe, existe sim. Existem movimentos, existem igrejas, grupos grandes até, e problemas até dentro de igreja, de pessoas que estão com esse pensamento extremado e que acaba minimizando a questão da responsabilidade humana. E é um dos pontos que nós vamos falar aqui na sétima aula do evangelismo. Então, nós não podemos diminuir, que é o risco de levarmos esse ponto da soberania de Deus, que é tão bonito, que é tão importante, tão verdadeiro, e menosprezar essa questão da responsabilidade humana, que também é tão bonito, tão importante e tão verdadeiro. A Bíblia não menospreza nenhum dos dois. E o ensino reformado também não. Porque existe um erro muito grande, algumas pessoas que pensam que movimento calvinista, as pessoas que são calvinistas são aquelas que valorizam a soberania de Deus, então acaba desprezando isso aqui. Existe um pensamento de que calvinismo é falar de soberania de Deus e pronto, e é só esse assunto. Isso é um erro muito grande. Calvino seria a pessoa... A gente lê Calvino. Nós vamos abordar em outras oportunidades aqui algumas frases de Calvino sobre isso. Então, ele trouxe e resgatou essa verdade tão grande. Mas o ensino reformado não menospreza o lado da responsabilidade humana. Como conciliar essas duas verdades, meus irmãos? É a antinomia que nós citamos aqui, né? No infinito, na eternidade, nós vamos receber essa compreensão. Meus irmãos, nós chegamos aqui a um ponto de conclusões. Não sei se os irmãos querem alguma pergunta, querem compartilhar, senão nós vamos passar a ler. Essas conclusões nós vamos simplesmente ler, porque elas só resumem mais ou menos o que nós já falamos. Se alguém quer comentar alguma coisa, e se for possível, até mesmo abrir o microfone, porque eu vou pedir para vocês lerem. É possível? Vocês lerem esse texto, não precisa abrir o vídeo se vocês estiverem com dificuldade. Alguém pode fazer isso? Quem que pode fazer? Qual texto? Quem que falou? Quem que falou? Que eu estou sem ver aqui, sim? Qual texto? Eu vou passar para você. Como é que eu perdi aqui? Eu estou sem condições de ver o seu nome. Quem está falando? Fernanda. Fernanda, você pode ler para nós aqui, ó, as conclusões. Eu deixo. Isso, por favor. Se tiverem perguntas, podem fazer. Mas, Fernanda, pode ler para nós aqui esse texto? O ensino reformado é frequentemente acusado de defender uma teologia que coloca o homem como um autômato, teleguiado e que é constrangido a agir contra a sua vontade para que o propósito de Deus seja executado completamente. Esta é uma injustiça, uma desonestidade nas argumentações e também uma completa ignorância do que de fato defende o ensino reformado. Pode continuar, são 3 slides. Vamos ver o segundo? Pode ler. O ensino reformado defende a soberania de Deus no seu limite extremo, tributando a Deus o poder, capacidade e conhecimento infinitos, agindo como Rei eterno e soberano que governa cada evento em suas minúcias, conforme o governo da sua vontade. O ensino reformado defende igualmente a responsabilidade humana, indicando que ninguém pode acusar a Deus por seu pecado e rebeldia, sendo um pecador culpado que deve responder diante de Deus por ter quebrado sua lei e sofrerá as consequências de todas as decisões que tomar diante do juiz eterno. Esta é a antinomia tantas vezes apresentada na Bíblia.
Tá, e o último, apesar que são duas sentenças, mas a primeira delas, Fernanda. Diversos teólogos e filósofos se debruçam sobre o tema da compatibilidade entre esses dois temas apresentados na Bíblia. Em cada um deles se encontram incongruências, incompatibilidades e contradições. Nós, seres humanos, somos incapazes de conciliar estas duas verdades completamente. Portanto, a aceitação desta antinomia é a postura que nos deixa mais confortáveis, em paz e nos induz a agir corretamente frente a cada uma delas. E por último, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Muito bem, irmãos. Eu agradeço. Alguém quer falar? Alguém tem alguma contribuição que quer nosso fechamento aqui? Algum questionamento? Não? Não tem pergunta no chat, não, né? Vocês não deixaram, não, né? Mas, irmãos, então, olha só. Nós temos primeiro o que eles estão pedindo aqui para fazer a avaliação. Acho que isso pode ser colocado aí no chat depois, né, Cláudio? O link, não sei se esse link é sempre o mesmo, já está disponibilizado anteriormente também. Tem a apostila para ser vista, vocês podem acompanhar. Por favor, pode abaixar essa apostila, vale a pena você acompanhar, ler, se preparar. A próxima aula vai ser sobre a questão do livre-arbítrio, discussão com mais em detalhe. O Fábio vai dar essa aula. Nós vamos poder discutir um pouquinho mais para entendermos isso aqui. Seriam as lições que vão entrar na parte doutrinária, essas 4 primeiras aqui, para entendermos esses aspectos doutrinários, depois entrar um pouco mais na questão prática. Vamos terminar com uma oração. E agradecemos muito a presença de todos vocês. Deixaria eu interromper o compartilhamento, para poder ver um pouquinho melhor. Quem pode orar para a gente? Acho que alguns batem o coração mais rápido nessa hora, né? Alguém sente a vontade de fazer a oração? Eu posso, Heber. Cláudio, por favor. Obrigado, Pai, por esse dia em que pudemos aprender mais sobre a Tua soberania, Pai, e sobre a nossa responsabilidade como agentes, como servos Teus, ó Pai, e como pessoas que somos responsáveis pelos nossos próprios atos, e estamos lidando, Pai, no dia a dia, nesse aparente conflito, muitas vezes mal entendido por nós mesmos e por tantos outros, ó Pai, mas sabemos que Tu és soberano e que as nossas ações são contadas por nós mesmos, ó Pai. Pedimos a Tua graça para que possamos ser a cada dia justificados por Ti. Te peço por todos nós aqui, ó Pai, te peço também que o Senhor esteja abençoando o presbítero Heber, o presbítero Fábio, na condução dessa classe, que possamos a cada dia aprender mais sobre a Tua graça, sobre o Teu processo na santificação de cada um de nós, ó Pai. Eu te peço isso no Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então, o conhecimento e a postura, alguém pode pensar que isso não tem efeito na nossa vida, mas tem muito grande. A postura que nós tomamos na nossa vida, quando nós temos essa consciência clara dessas verdades, ela faz toda a diferença na forma como nós agimos, na forma como nós reagimos, a forma como nós vemos Deus e a forma como nós vemos o mundo. Isso afeta o nosso comportamento e a nossa atitude. Então, eu acho que é muito importante nós conhecermos mais sobre isso e aprofundarmos nessas verdades de Deus que têm um significado tão grande. O apóstolo Paulo claramente deixa isso impressionado, ele ficou com essas verdades na sua cabeça, ele ficou extasiado diante de Deus. Então, são verdades grandes, vamos aprender, aprofundar mais, conhecer mais a respeito de Deus e também mais da nossa responsabilidade. Muito importante. E Deus abençoe, tenha um bom dia. Nós nos vemos em Escola Dominical no próximo domingo. O Fábio vai lecionar sobre a 4ª lição, pegue a sua apostila, baixem a apostila e pode já ir se preparando também. Bom dia, um abraço.